puxe uma cadeira, sirva sua xícara. Está começando o Singularixá. Eu sou o Fábio Paiva, sou um homem branco, tenho 47 anos, tenho 60 quilos, cabelo curto, fino, castanho, olhos castanhos, uma barba rala, já meio branca. E hoje nós teremos uma conversa riquíssima com o nosso grande convidado especial. Será uma conversa múltipla sobre empreendedorismo, impacto social e o audiovisual como ferramenta transformadora. Para isso, convidamos o Marcelo Cabral Machado, nosso convidado de hoje. Profissional com 30 anos de atuação no mercado audiovisual brasileiro, ao longo de sua carreira trabalhou como diretor em importantes produtoras do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, passando por empresas como Zero, Mediacom, TVE, Fly, Nonsense, Conspiração, Ponte, Fábrica, Fio, Blackbird e Horda. Sua formação reúne experiências nacionais e internacionais, estudou na Escola de Criação ESPM e IECine, ambas no Rio Grande do Sul, além de realizar especializações na tradicional Escuela Internacional de Cine e Televisión, em San Antonio de los Baños, Cuba, onde cursou direção de atores e construção dramática. Também se especializou em branding pela ESPM e pela FGV, nesse caso ambas em São Paulo. E impacto social, fez formação na Amana Institute, e foi onde ele estudou impacto social, vai contar pra gente também. Hoje, Marcelo une sua experiência no audiovisual ao empreendedorismo de impacto. É fundador e CEO da Causar Transformadora Social, negócio social dedicado à formação de videomakers mobile e à inclusão de pessoas com deficiência no mercado audiovisual, atuando também como educador social, mentor e videomaker. É ainda fundador e diretor executivo do Instituto Acessar, organização sem fins lucrativos, que está estruturando o primeiro hub inclusivo de audiovisual mobile do Brasil. Entre seus trabalhos mais recentes, em 2025, roteirizou e dirigiu o videoclipe Canto Marginal, de Thiago Guma e Rainha Grajaú, além de dirigir um documentário de média-metragem que reúne histórias reais de pessoas cuja trajetória representa a realidade das periferias e da cultura hip-hop que inspiraram essa música. Desde 2024, também atua como professor convidado do Senac no curso de produção cultural. É uma grande satisfação receber um profissional que transformou a linguagem audiovisual em uma poderosa ferramenta de inclusão, formação e impacto social. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Fabinho. É um pouco assustador, assim, a gente ver a leitura do currículo, né? A gente vai pensar, nossa, quanta coisa já aconteceu, né? Vou começar também fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, cabeça raspada, tenho uma barba já grisalha, tô usando um óculos de armação preta, um moletom preto, e que bom estar aqui, assim, fico muito feliz de ter uma oportunidade de contar histórias, né? Acho que a essência do audiovisual é contar histórias também, então estar aqui hoje contigo vai ser uma aventura bacana aí pra gente conversar. Marcelo, eu peguei e falei, caramba, quanta coisa. Eu sempre apresento os convidados, pensei, vou deixar ele se apresentar. Aí eu falei, não, vou fazer uma apresentação por escrito e vou lê-la. Legal, muito bom, cara. Que bom. E apresentou bem, viu? Fiquei feliz. Só vou fazer um adendo ali, é o Thiago Guma e Rafinha Grajaú, que são os autores do Canto Marginal. Grajaú. Sim. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco, eu sei. Marcelo, eu ia começar com uma pergunta, mas já tô mudando aqui o script, né? Porque teve a formação de criação na SPM e você já falou um pouco pra mim. Queria que você contasse um pouco pro público aqui que tá vendo nosso programa sobre essa formação aí. Então, eu acho que o grande legal dessa formação da Escola de Criação da SPM, que não existe mais, infelizmente, é que no ano que eu fiz, né, estamos falando lá de 2000, a ESPM fez uma collab com a Miami Ad School. E aí, dentro do curso de publicidade, eles criaram a Escola de Criação. E o que era a Escola de Criação? O que criativos queriam, né?
tudo que os criativos mais queriam estudar em publicidade, que era o processo criativo em todas as áreas. Redação publicitária, direção de arte, roteiro para rádio e TV, produção de fotografia, produção audiovisual, enfim, toda a parte criativa era o que a gente estudava dentro da escola de criação. As outras matérias da publicidade, a gente nem viu isso, né? Então, foi um curso muito bom de fazer. Primeiro que ele era dinâmico, ele era prático, porque a gente sempre fazia alguma coisa, em todas as aulas a gente desenvolvia alguma atividade prática, e com professores do mercado. Então, a gente tinha aula de redação com um redator de agência ou com um diretor de criação de uma agência. A gente tinha aula de, sei lá, história da arte com um diretor de arte de uma agência, né? Ou um produtor gráfico de uma agência, enfim. Então, foi excelente essa jornada com a escola de criação. E acabou interferindo hoje no meu processo como professor, né? Porque ter aprendido, né, ter professores que eram do mercado, que eram, na verdade, profissionais do mercado, que estavam ali naquele momento na condição de docente, na condição de professor, me inspirou muito agora nos meus últimos 3 anos também como professor no Senac. Porque eu sou um cara do mercado, né? Eu não sou um cara da academia, né? Eu não sou um cara que vem com essa bagagem acadêmica. A minha bagagem é da mão na massa, a minha bagagem é de fazer coisa, a minha bagagem é da experiência profissional que eu tenho. E é isso que eu acabo trazendo para dentro da sala de aula, para os meus alunos, né? Então, acabou que a escola de criação da SPM me influenciou positivamente tanto para a minha atuação no mercado, quanto hoje também para o meu papel, aí, minha jornada como docente. Claro. E a duração do curso foi de quanto Foram tempo? 2 anos. 2 anos. Né? Então, é um curso... Eram semestrais, assim, os ciclos, assim? Sim, durante 2 anos eram por semestres, né? E aí a gente ia dividindo, não lembro exatamente como era a divisão de todas as matérias e tal, mas a gente passava por tudo isso, né? Produzia tudo e ao final a gente precisava apresentar uma campanha criada inteira, né? Tudo. Parte gráfica, a gente já estava falando de o início das campanhas digitais, né? Então já tinha campanha para internet, site, pop-up, enfim. E aí a gente tinha que produzir tudo isso, né? Isso era em que ano, Marcelo? Foi de 2000 a 2002. Não é tão distante assim, né? Apesar que hoje as coisas são tão rápidas que parece que 2000 é outro século, né, cara? Mas não, foi em 2000 entre 2000 e 2002, né? Eu já vinha trabalhando no mercado no audiovisual e já vinha trabalhando também com o mercado publicitário, porque a minha formação anterior era ali. Eu fiz administração com ênfase em marketing e tal, né? E já fazia alguns cursos na área de audiovisual, já estava ali atuando, mas assim, o que me coloca de vez no mercado, o que me oportunizou de trabalhar em agência, um pouco... Trabalhei não em tantas agências, né? Depois é que eu acabei indo para as produtoras. Mas o que me coloca de fato no mercado é a escola de criação da SPM, né? Foi o que me jogou nesse mundo insano aí da publicidade. Toda a sua trajetória tem sempre uma história muito bacana junto, assim. Então, você acabou de falar, você já era formado em administração, e aí você leu um artigo do Washington Oliveto que te encantou, e aí você falou, cara, é isso que eu quero pra mim. E aí você foi fazer a escola de criação. Foi muito louco, isso, né? assim, É muito doido, porque eu trabalhava no Unibanco nessa época, que é o que depois virou Itaú e tal, né? E lá, nessa agência do Unibanco, tinha um gerente que era aqui de São Paulo. Isso lá em Porto Alegre, nessa época, que é onde eu nasci, onde eu sou e tal, né? E aí um dia ele vai e me mostra esse artigo do Washington Oliveto, assim, pô, olha que legal esse artigo, acho que tu vai gostar. E me entregou, assim, pra eu ler esse artigo. E eu pirei, assim. Era a história de um sapo, que ele contava que... Era uma parábola lá e tal, que depois ele relacionava com o mercado, que ele fala que uma princesa encontrou um sapo falante, e aí ela conversava horas e horas com o sapo e tal, e tal, e tal. E isso vai por muito tempo, e um belo dia o sapo vira pra princesa e fala assim, nossa, você sabia que eu sou um príncipe?
que foi transformado num sapo. E ela, não sabia. Ela falou, se você me der um beijo, eu volto a ser um príncipe. E aí ela olha para ele assim, mas por que eu quero um príncipe se eu tenho um sapo falante? Cara, genial isso, né? Genial isso, quer dizer... Eu levei um tempo depois para pensar a complexidade que era essa história, né? É isso, para que eu quero um príncipe se eu tenho um sapo falante, né, cara? Muito mais legal ter um sapo falante, é muito mais singular, é muito mais criativo, é muito mais impactante ter um sapo falante do que um príncipe, né? E aquilo, cara, me atravessou muito, assim, na época, né? E eu falei, nossa, acho que é isso que eu quero. E lá fui eu, seguir essa trajetória. E aí, se eu não estiver enganado, meio que quase assim, na sequência, já junto, você já estava em roteiro de agência publicitária e de produtoras audiovisuais. Foi meio que quase que junto mesmo, assim, né? Eu começo mesmo, ainda pouco antes da escola de criação, eu já vou para agência, mas para trabalhar como roteirista, assim. Na verdade, não como roteirista, como redator publicitário, né? Então eu fazia desde título para anúncio, texto para anúncio, quanto roteiro para VT de 30 segundos e tal, né? Roteiro para spot de rádio, enfim, tudo isso eu que escrevia. Eu era redator e o papel do redator na criação é esse, né? E fazendo roteiros eu comecei a me aproximar das produtoras. Até que um belo dia uma produtora lá, que é a Zero, me convidou, falou, cara, não quer ser roteirista aqui? Vem pra cá, vem fazer roteiro com a gente aqui e tal. E eu fiquei meio tentado, assim, falei, opa, eu já gostava disso, já queria estar mais próximo do audiovisual mesmo. E aí eu falei, bora, vou tentar, né? E aí fui pra trabalhar como roteirista, estava fazendo roteiros lá de tudo. Programete de TV, enfim, filme publicitário, filme corporativo, fazia de tudo um pouco, né? Só que daí eu comecei num projeto que eu era roteirista, eu trabalhava direto com o diretor do projeto, assim, muito próximo do diretor do projeto. E eu fui aprendendo muito, assim, com esse cara. Então, meio que estava ali numa função que eu não sabia que era isso, mas eu estava quase como um assistente de direção desse cara, né? E aprendendo muito e tal. E um belo dia ele saiu da produtora também, recebeu uma outra proposta, foi para uma outra produtora. E no dia que ele foi embora, o dono da produtora me chamou e falou assim, então, o diretor foi embora, né, do projeto e tal, tá indo para uma outra produtora e tal. E aí eu quero que tu assuma como diretor do projeto. E eu fiquei assim, caramba, meu irmão, como assim, né? Eu não era um diretor até ali, né? Eu era um roteirista fazendo uma assistência de direção, que eu nem sabia que exatamente era aquilo e tal. E foi assim que eu comecei a dirigir, meu. Isso, estamos falando de aí mais tempo. Foi em 96 isso, assim. E aí eu comecei a dirigir e aí fui embora. Aí trabalhava um pouco como roteirista, um pouco como diretor e tal. Fui fazendo vários trabalhos. Aí a partir da escola de criação que eu volto, né? Saio de produtoras, começo a trabalhar em agência de novo, assim, cheguei a ser sócio de uma agência em Porto Alegre, enfim, durante um ano, mas a minha chegada no audiovisual foi desse jeito. Saio de redator publicitário para roteirista em agência e começo a dirigir meio que acidentalmente, assim, né? Meio que, cara, segura essa aí para nós e vamos ver o que acontece. E eu acho que deu certo, cara. Lá se vão 30 anos, acho que deu certo. Com certeza deu. E como é que é esse dia a dia, assim, Marcelo, como roteirista, como diretor? Consegue contar, assim, um pouco pra gente? Como é que é esse fazer, assim, te diria essa que atuação? Assim, hoje, né? Então agora, 2026, é muito diferente, né? Do que era lá atrás. Hoje eu crio muito menos do que naquela época, enfim e tal, né? Lá atrás, nesse momento, era algo que eu gostava muito de fazer, né? Eu gostava muito daquela rotina de trabalho, né? Tanto a rotina criativa de agência, quanto a rotina de produção audiovisual na produtora e tudo mais. Sempre gostei muito daquilo. Por mais estressante que fosse, e foi muitas vezes, eu gostava bastante daquilo, né? E eu acho que hoje só eu reconheço isso, que eu sempre
soube trabalhar sob pressão, assim, tinha uma coisa que eu nunca tive problema, hoje menos, né? Mas naquela época trabalhar sob pressão não era problema para mim, eu até gostava, assim, quanto mais pressionado eu tivesse, quanto mais em cima da hora eu tivesse para entregar alguma coisa, melhor para mim, assim, porque eu sabia que eu ia conseguir entregar, o que era um pouco arriscado, né? Porque podia ser um dia que eu não conseguisse, não chegou a acontecer isso. Mas, então eu gostava dessa função, né? Naquele momento eu achava bacana. Depois a vida foi mudando, né? E aí hoje eu olho isso com um pouco de nostalgia, assim, com orgulho de algumas coisas que eu fiz, outras nem tanto, assim, porque eu acho, puta, por que eu fiz esse trabalho, né? Não teve a menor graça, não me levou para lugar nenhum isso aqui, não tinha nenhum propósito com isso e tal. Mas naquele momento eu era bem feliz, assim, com o que eu fazia, né? Eu gostava do que eu fazia. Realmente eu gostava de criar, gostava de ir pra agência, gostava de ir pra produtora. Isso fazia parte do meu dia a dia e era bom. Hoje, de jeito nenhum, assim, cara. Hoje eu não voltaria para esse mercado publicitário, eu não voltaria a trabalhar em agência, sabe? Hoje isso já não me agrada, assim, já não me atrai, né? Mas naquele momento fazia sentido, eu gostava e eu acho que fazia bem o meu trabalho, então tava dando tudo certo naquele momento ali, fazia sentido. Quais as grandes diferenças entre roteirizar para agência publicitária e para produtora audiovisual? Você enumeraria alguma coisa? Eu acho que a agência, ela tem pelo menos naquela época, né? Falando da minha experiência naquele momento, ali, entre 90 e poucos, 2000 e tal, né? A agência tinha uma relação direta com o cliente, né? Então, tudo que a agência criava, na verdade, era demanda do cliente, né? Era briefing do cliente, pedido do cliente e tal, né? Então, a gente criava a partir daquilo que o cliente demandasse, né? Que o cliente pedia para a gente fazer, né? Então cria um VT, cria um spot, cria um anúncio. Era sempre pela demanda do cliente, pela necessidade do cliente. As produtoras, por sua vez, começavam um processo que hoje é muito mais intenso, né? Óbvio. Mas elas começavam um processo de criar suas próprias coisas, né? Então, tipo, propor ideias, trazer uma ideia de, vamos pensar um programa de TV. Pô, vamos, né? Vamos pensar um documentário para uma marca? Pô, vamos. Então, o processo era um pouco diferente, né? Ele nascia de dentro da produtora para chegar em um cliente, né? Ou chegar em um canal de TV, enfim, né? Era bem diferente do que é hoje, né? Nem tanto, né? Hoje essa demanda também continua existindo, talvez a demanda seja bem maior, o espaço seja muito maior. Mas eu acho que essa era a diferença fundamental, assim, né? Na agência as coisas chegavam para a gente desenvolver e na produtora a gente às vezes tinha a oportunidade de fazer sair de dentro da produtora para fora, né? Eu acho que essa era a fundamental diferença, assim. Daria para dizer que na agência há uma criação mais circunscrita e na produtora é uma criação mais livre, assim, ou não? Não chega a isso? Não, acho que não chega tanto. Eu acho que é mais é de onde chega, é quem demanda, né? Essencialmente na agência é o cliente, né? É o cliente que pede tudo, assim, né? Óbvio, né? Que às vezes, como acontecia, vamos fazer o planejamento do cliente para o ano, aí a gente traz um monte de ideia, aí as coisas fluem um pouco maior, assim, mais livremente fluem maior. Se trazia muitas ideias, nem todas eram aprovadas e tal, mas no dia a dia é o cliente que demanda, né? Então a gente meio que atendia a demanda de cliente, né? E na produtora não é que fosse mais livre, não chega a ser essa talvez a palavra, assim, mais... Era mais autoral, né? Talvez um pouco mais autoral, acho que essa é a palavra, acho que um pouco mais autoral. A gente tinha a possibilidade de ter mais uma ideia de, sei lá, como a gente teve uma vez, vamos fazer um programa sobre os museus da cidade. Pô, vamos, legal. Então tá, vamos lá, vamos criar um nome para esse programa, vamos criar um roteiro para esse programa. Vamos ver quais canais podem se interessar em ter esse programa. Então, acho que é mais... A palavra autoral, na verdade, ela é melhor para estabelecer essa diferença, assim, né? É isso. A palavra autoral funciona melhor. Agora, na mesma linha, Marcelo, como que você diferenciaria, assim, direção para produtora audiovisual e direção
de conteúdo de televisão, que você também exerceu as duas, assim. A TV Dá até... pra dizer algo? TV eu até fiz menos do que conteúdos corporativos e publicitários e tal, né? E também era muito diferente, né? Nessa época do que é hoje, né? Hoje a demanda dos streamings e de canais abertos como o YouTube, etc., é bem maior, né? Ao mesmo tempo que... Só tentando fazer um parênteses, assim, né? Eu olho pra TV, cara, eu acho que a gente tá fazendo a mesma coisa há 50 anos, assim, né? Então, assim, toda hora fica se falando de coisas novas, mas a TV em si, a essência da TV é meio que sempre a mesma coisa. E acho que, e tô só achando mesmo, não tenho nada cientificamente comprovado aqui, né? Mas isso demanda de uma questão. Acho que a palavra que determina a criação para a TV é audiência. Essa é a palavra que manda, né? Então, não é só ser criativo, não é só ter uma grande sacada de um programa muito diferente, ou muito inovador, ou muito legal, né? O que determina alguma coisa funcionar ou não na TV é a audiência, né? E a prova disso é a quantidade de programas que já ficaram para trás, e que eram programas bacanas e que acabam, né? Atualmente, no cenário dos streams, a quantidade de séries que às vezes a gente acha super bacana e são descontinuadas, né? Enfim, porque a audiência não vingou, ou porque deu uma polêmica e deu um revés de audiência, etc., né? Então, a audiência sempre marcou a TV, né? Então, criar para a TV era isso, era meio que a pressão da audiência, né? Esse exemplo que eu te dei do programa de museus, por exemplo, foi isso, assim. A gente acabou conseguindo fazer um piloto desse programa e não foi muito para frente, porque não tinha audiência, né? Até porque não tinha muita divulgação sobre isso, eram outros tempos, a audiência demandava de outras coisas, né? Então, não era um programa com... que ao olhar estratégico de uma emissora de TV fosse assim, uau, esse programa vai bombar, todo mundo vai querer ver um programa sobre museus. Pelo contrário, os caras achavam que quem que vai querer assistir um programa de museu, né? As pessoas querem ir no museu e não ver um programa sobre museu, né? Mas ele tinha um fator estratégico ali, que era muitas pessoas não conhecem os museus da cidade, né? Muitas pessoas podem estar chegando na cidade e acabam assistindo aquele programa e descobrindo o museu. Hoje é completamente diferente. Hoje entra na internet e acha, né? Isso na época não era assim que acontecia, né? Então acho que o processo criativo para a TV é isso. Quem manda nesse processo é a audiência. O resto vem depois, assim, né? Mas é como eu falei, eu não tive grandes experiências com TV, assim, né? Eu trabalhei na TVE, que é a TV estatal lá no Rio Grande do Sul, mas eu já naquela época estava no lugar que eu tô hoje, que eu gosto muito, que eram conteúdos de documentário, eram programas mais com viés de documentário e jornalístico do que programas de entretenimento e de grandes audiências, né? Acho que essa era a fundamental diferença, assim, né? Entre o processo de publicidade, enfim, e conteúdo para TV. Os documentários já são mais como trabalhos dentro das produtoras, imagino, não? Sim, mas ele começa lá atrás, ele começa lá na TVE. Eu cheguei a fazer alguns programas, alguns episódios, muitos, né? De um programa que chamava TVE Repórter. Muito sugestivo esse nome, né? Tinha o Globo Repórter e aí lá tinha TVE Repórter. E era basicamente igual o formato do Globo Repórter, né? Ou seja, reportagens maiores, longas, né? Sobre alguma temática e com um viés jornalístico, mas com uma linguagem de documentário, né? Então não era só um programa de TV, tinha uma cara de uma fotografia mais de documentário ou uma linguagem cinematográfica mais voltada ao documentário do que um programa jornalístico em si, ou uma matéria jornalística, né? E fiz coisas legais, por exemplo,
eu fiz uma série sobre a 4ª colônia de imigração italiana no Rio Grande do Sul, que é na região central do estado e tal. Então a gente ficava lá, viajava, ficava lá 3, 4, 5 dias, andando para cidadezinhas de colonização italiana, para contar as histórias, para conhecer pessoas e tal. E eu adorava fazer isso, né, cara? Adorava fazer isso. Mas era diferente de um programa de grande audiência, né? Porque a própria TV estatal não exigia essa audiência alta como uma TV comercial, né? Era um pouco diferente também essa relação, né? Mas ali já foi o meu embrião, assim, para cada vez mais me direcionar a usar o audiovisual como uma ferramenta de contar histórias, né? Que eu acho que é o principal papel do audiovisual. Nessa época aí, como diretor, você destacaria, assim, com um trabalho que te marcou muito, o TV Repórter, alguns outros também? Sim? Eu nessa época acho que sim, porque de fato foi o que me colocou na jornada, assim, sabe? A TVE no Rio Grande do Sul, ela teve um papel... Hoje eu não sei porque eu estou há 20 anos fora, né, do Rio Grande do Sul. Mas nessa época a TVE tinha um papel muito importante, assim, ela foi um grande laboratório para muitos profissionais, né? Então, muita gente que depois despontou em outras emissoras, em outras produtoras, ou que aprendeu muito e foi para o mercado, como o meu caso, a TVE ajudou muito, né? Porque a gente tinha uma liberdade ali para produzir, porque não tinha esse compromisso da audiência, né? Como eu falei antes. Então a gente podia experimentar bastante coisa. Então eu aprendi demais fazendo isso ali, né? Então eu nessa época eu acho que foram os trabalhos mais relevantes que eu fiz, assim, né? Ou que pelo menos que eu guardo com mais carinho na memória, assim, porque os filmes de publicidade, as coisas de publicidade efêmeros totais, assim, né? Não tinha grandes... Agora esse eu tenho muito carinho, tanto que eu lembro até hoje, assim, cara. Pô, eu lembro de um episódio que a gente foi filmar no interior, lá próximo de Santa Maria, que é na região central do Rio Grande do Sul, né? E a gente foi para um lugar chamado Nova Trento. E a gente chegou lá no meio do nada, assim, uma casinha construída pelos imigrantes italianos, que ainda estava preservada desde 1900 e tal. E aí o cara contando pra gente que a casa era misturada de terra com clara de ovo e que não sei o que e tal, e que tava ali até agora, e a casa tava em pé, sabe, assim. Isso eu acho demais, cara. Aprendia muito, né? Aprendi sobre muito. História, sobre... Muito. A gente aprende sobre história, sobre pessoas, sobre, né, vida. E eu acho isso demais, assim, cara. Por isso que eu sou tão fã desse formato documental, assim. Acho que é o mais legal. E quais características você considera indispensáveis para quem deseja dirigir produções hoje, assim? Insanidade. Putz, eu acho que a gente fala muito disso hoje, né? Das habilidades técnicas com as habilidades pessoais, assim, e tal, né? O mundo mudou tanto, né, cara? Nesses 30 anos, eu acho que... Talvez eu tenha que fazer esse preâmbulo, assim, sabe? Eu acho que... Primeiro ponto, aí eu vou falar um pouco da minha percepção mesmo, né? Porque eu sou um cara que venho de uma geração que não tinha internet e migro para uma geração que hoje é totalmente digital, né? E eu vim acompanhando isso tudo, né, cara? A gente vem vendo essa transformação. Eu até brinco com meus alunos sempre, digo, cara, não fiquem achando que o mundo foi criado em 2000 pelo Google, né? Ele começou bem antes do que isso, né? Mas eu acho que talvez a principal característica, pelo menos para mim isso vale muito, assim, para a gente fazer do audiovisual uma ferramenta poderosa de contar histórias, é algo que eu já até incorporei na própria metodologia da Causar, assim, dando até um spoiler, né? Eu acho que a gente precisa ter um olhar humanizado. A gente tem que saber olhar para as pessoas e atravessar as pessoas no sentido de perceber quem está ali, né? Então não é só o enquadramento, não é só o movimento da câmera, não é só a qualidade da luz, do áudio, né?
é quem tá ali, quem tá na tua frente, o que essa pessoa tá te dizendo, né? Como que ela tá te contando aquela história, qual a importância daquela história para aquela pessoa, né? E como que essa história chega em mim, assim, né? Então, acho que para isso, especificamente E aí eu vou falar sempre da questão documental, porque é o que eu mais gosto, né? Eu acho que é essa percepção mesmo de saber ouvir, né? E ter esse olhar humanizado para o que está acontecendo, né? Saber perceber a riqueza daquela história, né? Para além da questão técnica, né? Para mim é isso, assim, é o que eu mais gosto, cara. Eu adoro ouvir as histórias das pessoas, sabe? Fico muito feliz, assim, de sentar na frente de alguém e dizer assim, fica tranquilo, porque a conversa vai ser entre eu e tu, a câmera tá ali, esquece ela, vamos nós aqui conversar e vai me contando a história. É o que eu sempre faço, inclusive, né? Quando eu vou filmar alguma coisa com esse caráter documental. Então, acho que é isso. A principal característica seja essa, saber ter esse olhar humanizado, ter uma escutativa boa, sabe? Acho que basicamente é isso. O resto é questão técnica. E questão técnica a gente resolve. Tem gente para ajudar, sempre tem uma equipe boa. A gente vai resolvendo. Marcelo, falamos já de um percurso seu aí como diretor, roteirista. Eu vou voltar para as formações. Aí tem outra história ótima, que você tinha uma grana separando ali para ir para Europa. De repente um amigo manda um e-mail, fala, cara, vai ter esse curso aqui, ó, tô a fim de fazer, vamos? E era em Cuba. Aí você muda toda a programação e aí você estuda lá na Escola Internacional de Cine e Televisão, lá em San Antonio de Los Baños. E aí conta pra gente, porque lá você faz direção de atores e construção dramática. Fala pra nós dessas formações. Isso foi bem assim mesmo. Eu tinha uma grana guardada e isso foi em 2007, o ano dos meus 40 anos, e eu tinha uma grana, falei, cara, eu vou me dar de presente de 40 anos, vou pra Europa. Aí esse meu amigo, Marcelo Sabiá, um grande amigo, que já tinha ido a Cuba em 2005, me manda um e-mail dizendo assim, olha isso, tem 2 cursos novos esse ano, eu tô querendo ir de novo. Vamos? E eu falei, putz, cara, vamos. Eu falei, eu tenho a grana, eu ia fazer uma viagem anyway. Eu falei, vou fazer uma viagem e ainda vou fazer uma formação, vou fazer um curso, enfim, né? Então, bora lá. E aí, me inscrevi, fui aceito, tinha um processo de seleção e tal, fui aceito. E comecinho de 2007 eu desembarquei em Cuba para ir para a Escola Internacional de Cine e Televisão. E, cara, foi uma experiência surreal, assim, né? Primeiro que era isso, eu tava com 39 e poucos anos, né? Quase 40, eu era o cara mais velho da turma, assim, né? Toda a galera da turma era mais nova que eu e tal, né? Também eu era o cara com mais experiência na turma, né? E eu fui percebendo isso e logo na chegada eu fiquei um pouco desconfortável com isso, assim, né? Acho que eu fui etarista comigo mesmo e eu fiquei um pouco desconfortável com essa questão e com a questão de achar que eu sabia muita coisa e que eu tava numa turma que saiu um pouco menos que enfim, eu tive um momento meio estranho, né? Até que eu tomei a decisão que foi a melhor decisão, assim, foi a decisão super acertada, assim. Eu falei, quer saber? Queime depois de ler, sabe? Tem um filme que é assim, né? Eu falei, esquece, eu vou esquecer tudo. Eu não sei nada. Eu vou zerar. Eu vou resetar o negócio, né? E vou aprender tudo que eu tiver que aprender a partir dessa experiência que eu vim aqui encontrar. E, cara, a partir desse momento foi genial o que eu fiz, assim, porque eu fiz coisas que eu jamais esperava que eu ia fazer na minha vida, porque, sobretudo, a formação de direção de atores, toda ela é construída em cima do método do Stanislavski. E
que é algo que eu jamais tinha feito. Realismo, né? E aí eu tive que, sei lá, fazer coisas que eu nunca imaginei fazer na vida, né? Que é, por exemplo, interpretar alguma coisa, atuar numa cena para entender a relação do ator com o diretor e ser dirigido por alguém, sabe? Coisas que eu nunca tinha feito. E foi genial fazer isso. Foi excelente eu fazer isso. Foi uma desconstrução importante para mim naquele momento, né? E a experiência de estar lá foi demais. Mas uma coisa que me pegou muito, assim, para além da questão técnica, né? Enfim, que foi muito positiva, e ter gente de vários lugares, de vários países, né? Ali também, trazendo as suas experiências, trazendo as suas vivências e tal. Uma coisa que me impactou muito perceber é o quanto o Brasil é isolado dessa América Latina. E como é que eu percebo isso? Um dia que a gente está lá, eu estava com vários colegas de aula, então tinha gente da Espanha, tinha gente do Uruguai, tinha gente da Colômbia, tinha gente da Bolívia, tinha gente de Porto Rico e tal, e todos falando em espanhol. E eu falava espanhol, enfim, né, um espanhol que eu aprendi autodidata e tal, mas todos falando a sua língua mãe, né, a sua língua. E aí eles falavam assim, eles falavam de artistas, de músicos, de não sei o quê, e eles conheciam, e eram caras que eu nunca tinha escutado falar. Porque a relação da língua espanhola fazia com que essas trocas acontecessem. Eu falei, nossa, como a gente está isolado desse lugar, né, cara? Como a gente está fora desse universo. A gente fala tanto da América Latina, mas de certa forma a gente está isolado pela questão da língua, né, e tal. Isso me chamou muito a atenção, sabe? Muito mesmo. Assim, uma das coisas que eu mais trouxe comigo dessa viagem foi essa percepção, que a gente tá desconectado, de certa forma, talvez hoje nem tanto, né? Mas naquele momento, lá em 2007, eu percebia que a gente estava desconectado dessa América Latina, né? Muito por conta da questão da língua e da proximidade da cultura. E outra coisa, assim, que foi muito interessante lá durante esse tempo, eu fiquei 3 meses lá, né? É que Cuba era uma realidade totalmente diferente do Brasil, né? Absolutamente diferente do Brasil, né? Ainda totalmente fechada, né? Hoje um pouco menos, né? Mas ainda, né? Porque Hoje brigando, passando por né? outras questões, quer dizer, continua tendo o embargo econômico, né? Ainda hoje eu recebi uma mensagem no WhatsApp que tem uma campanha da Escola Internacional de Cinema para arrecadar grana para instalar placas fotovoltaicas na escola de cinema, porque Cuba está atravessando apagões generalizados, né? Porque a matriz energética de Cuba é termoelétrica, né? Ou seja, petróleo. Petróleo vem da Venezuela. Venezuela não existe mais, porque os Estados Unidos acabou com a Venezuela. Então não chega petróleo em Cuba. Se não chega petróleo em Cuba, não tem geração de energia, cara. É surreal isso, né? Surreal. 2026 os caras estão passando por isso lá. Então a escola está tentando placas fotovoltaicas para ter energia, para manter a pós-produção, ilha de edição funcionando, o estúdio de áudio funcionando e tal, né? Então Cuba tem uma característica muito fora do restante do mundo, na verdade, né? E ao mesmo tempo, cara, tem essa ilha de produção criativa do cinema no meio desse caos, assim, né? Então isso é muito da hora, isso é muito, muito legal de viver, né? E é muito único, porque San Antônio é um pueblito a uns 20 quilômetros de Havana, mais ou menos, então é uma comunidade rural, né? Então a escola é no meio do campo, né, cara? A gente fica absolutamente isolado, entre aspas, vivendo dentro da escola de cinema. Então ali é um show de Truman, assim, mas legal, né? É um show de Truman cinematográfico, literalmente, que a gente vive ali, né? Porque é isso, os alojamentos são dentro, a gente mora em apartamentos lá dentro da escola, tudo acontece ali dentro, a gente vai no refeitório ali dentro, comia lá dentro, enfim, era tudo vivido ali dentro, né? E isso é uma experiência muito rica também. Porque a gente passa a conviver isso no dia a dia, então é para além da experiência técnica, né? Uhum. Havia, claro, a experiência técnica, mas havia essa vivência também com pessoas, né?
com essa diferença de cultura, de língua, de aprendizado, de idade, enfim, de influência, de tudo, assim. Então foi muito bom para mim, cara. Eu voltei muito diferente de lá. Aliás, voltar de Cuba foi o que me veio fortalecer a... Na verdade, voltar de Cuba me encorajou a vir para São Paulo. Porque São Paulo, para mim, era um mundo que eu temia, assim, né? Eu tinha vontade de vir, mas eu tinha medo de vir. Porque eu não me sentia preparado para São Paulo ainda, né? Mas em Cuba eu conheci muita gente daqui, né? Muita gente daqui que trabalhava em produtora, trabalhava em TV, etc. E que me encorajaram muito. Porque nessa época eu estava morando em Minas Gerais, eu morava no interior de Minas, eu morava em Uberlândia, né? No Triângulo Mineiro. E trabalhando bem lá e tal, gostava muito do trabalho que eu fazia por lá. Muito no universo corporativo também, porque a produtora que eu trabalhava atendia a conta corporativa da Sadia, conta corporativa da Peugeot, conta corporativa do Grupo Martins, que é um atacadista gigantesco. Então a gente tinha muito trabalho. Eu estava mergulhado nesse universo corporativo, mas trazendo muito da minha experiência criativa para dentro desse universo, né? Então eu fui para lá, eles me contrataram na época justamente por isso, que eles queriam um cara que eu trouxesse coisas novas, etc. Então eu estava muito realizado lá. Apesar de estar fazendo muita coisa corporativa, eu estava muito realizado lá. Mas São Paulo era algo que eu vislumbrava, de certa forma, né? E a minha ida para Cuba foi um gatilho para que isso acabasse acontecendo mais rápido, né? Tanto que eu volto de Cuba em final de março, né, de 2007. Eu fiquei janeiro, fevereiro e março em Cuba estudando. E final de abril eu mudei para São Paulo. Vim pra cá. E deu super certo, porque aí você mudou continuando na produtora de Minas, que fechou só em 2009, né? Sim, 2 anos depois. Foram 2 anos, né? Que eu continuei com essa produtora, a produtora continuava com essas contas aqui em São Paulo, então a gente tinha bastante demanda de trabalho aqui, né? Essa produtora de Berlândia, qual que é? A Fly Produções, que não existe mais, né? Uma pena, assim, porque foi uma falha de gestão, assim, incrível, né, dessa produtora. Era uma produtora familiar, então era o pai, o filho, 2 filhas e, enfim, bagunçaram tudo. Era uma produtora para estar enorme hoje, assim, sabe? Ou para estar muito bem até hoje, porque fazia um bom trabalho, mas se perderam na gestão e tudo mais. Foi uma pena. Mas eu venho para cá trabalhando pela Fly, né, o que também me ajudou, porque... esse foi um ponto muito importante mesmo, porque eu não vim para São Paulo para tentar a vida em São Paulo, né? Para tentar emprego em produtora, né? Para tentar me inserir no mercado. Eu vim com trabalho já, e isso fez uma enorme diferença para mim, né? E mesmo aí, quando chega 2009, que a produtora fecha e tal, aí eu já estava no mercado, eu já conhecia pessoas, eu já tinha contatos, né? Então, eu continuei ali fazendo freelas de 2009 até 2012, quando eu acabo indo para a Conspiração, né? Também por esses contatos, um amigo que já tinha trabalhado na Conspiração, que me indicou para um outro cara, que aí vai, me recebe, enfim. Então, como tudo, né? As coisas acontecem no tempo que tem que acontecer, do jeito que tem que acontecer, né? Então, a minha vinda para São Paulo acabou que foi na hora certa, assim, né? Alguns momentos eu me questionava, né? Nossa, por que eu não vim antes, né, cara? Eu poderia estar há mais tempo em São Paulo, vai que eu tivesse bombado, sabe aquelas coisas? Mas ao mesmo tempo, não, assim. Eu acho que teria sido tão diferente você trazer o portfólio debaixo do braço, bater nas portas, as chances de não abrir nenhuma porta, acho que é gigante. Né? Provavelmente eu chegasse com muita vontade, mas com pouca oportunidade, né? Pouco conhecimento, poucas conexões e tal. Porque São Paulo tem essa característica, né? Assim, eu posso falar, são 20 anos aqui, mais de 20 anos aqui. As conexões em São Paulo é que fazem a total diferença, né? Porque tu conhece uma pessoa que conhece outra, que te apresenta para mais uma. E isso que faz São Paulo ser tão pungente assim, né? Então, acho que se eu tivesse vindo antes, sem conhecer ninguém... provavelmente, talvez não estivesse nem aqui hoje, sabe assim? Você tava falando, né, que tinham 5 núcleos lá, conta um pouquinho, porque aí você vai para o núcleo de marcas e ali você pensou,
bom, de filme eu entendo, preciso entender de marcas agora, e decide fazer branding na FGV, na SPM primeiro, na FGV depois, aqui em São Paulo, que é quando você vai ali no meio desse estudo todo, conhecer ali sobre o terceiro setor, e descobrir o setor 2,5, e aí os negócios de impacto social, que é onde a gente vai chegar. A gente vai chegar. Mas conta essa história da conspiração e também da formação em branding, assim. Tá bom, vamos lá. É isso, assim, eu cheguei na conspiração em 2012, né? Nessa época a conspiração tinha esses 5 núcleos, né? Era cinema, televisão, publicidade, novas mídias e brand content, né? Chamava de conteúdo corporativo, né? E eu vou para este núcleo, eu vou trabalhar neste núcleo. E quando eu chego para trabalhar na Conspira, eu não chego como diretor de cena. A oportunidade que tinha era para head de criação. E eu topei, porque eu falei, eu quero entrar, né? Eu quero chegar na conspiração para depois tentar ir para a área que eu realmente queria. E aí vem, claro, né? Eu aproveito toda a minha experiência de criativo de agência, tudo que eu já tinha na minha bagagem, né? Toda a experiência que eu tinha de filmes corporativos dos 3 anos em Minas. Então eu tinha muita bagagem para estar ali mesmo, né? Então valia a pena aceitar esse desafio. E o que acontecia? Eu, como criativo desse núcleo, eu fazia, Fabinho, aquilo que tu me perguntou lá atrás, assim, como é que era estar numa produtora e produzir diferente da agência. Dentro desse núcleo, a gente produzia muita coisa para as marcas, mas muito pela demanda nossa, né? Pela aquela autonomia de propor alguma coisa, né? E era muito legal isso, era muito legal, porque às vezes vinha da área de atendimento uma demanda, olha, alguma marca está querendo uma ideia de um projeto, não sei o quê, e a gente desenvolvia isso. E quando o briefing chegava de fora, vinha do cliente, a mesma coisa. Chegava, vinha para mim, eu tinha uma equipe de um roteirista e um designer, e a gente sentava e desenvolvia aquele projeto inteiro. Então, assim, como que vai ser? Vai ser uma série, vai ser um documentário, vai ser um programa, enfim, a gente criava tudo ali, fazia uma apresentação, pegava referência, fazia pesquisa de referência, fazia pesquisa de tudo, fazia um mood board, assim, do negócio, né? Tudo. Olhava para a marca, qual era o perfil daquela marca, como é que aquela marca era para o mercado, enfim, já tinha um trabalho de branding ali, que eu ainda não estava estudando branding, mas eu já percebia que tinha isso. E aí a gente entregava para esse cliente, o cliente aprovava. Quando isso era aprovado, voltava para a produtora escolhia um diretor para dirigir o trabalho. Ou seja, nesse rolê todo, cara, a única coisa que eu não fazia era dirigir o filme. Porque o resto, tudo eu já tinha feito. Tudo eu tinha feito. Então, quando chegava na mão de um diretor da produtora, o trabalho chegava pronto. Pronto, era só o cara pegar, olhar, sentar e dirigir. Estava pronto. Até porque eu tinha essa experiência também, né? E aí passou um tempo, foram 1 ano e tanto fazendo isso, até que um dia eu cheguei e falei, gente, né, não dá mais, assim, eu quero pular pra página 2 aí dessa história, né? Então, tipo, eu só não tô indo dirigir o filme, então me deem a oportunidade também de eu ir lá e fazer algo que eu também sei fazer. E aí demorou um tempinho, fiquei naquele molho um pouco e tal, até que me deram a oportunidade de passar a dirigir os filmes. E aí eu passo a ser do núcleo de diretores mesmo. Eu saio da área criativa e vou para o núcleo de diretores mesmo, deste núcleo, né? E tal. E aí me vem esse estalo. Eu falei, putz, cara, é o que eu brinco ali, né? De direção eu conheço, né? Dirigir eu sei. Eu preciso entender mais de marca, porque esse vai ser o meu diferencial. Porque a hora que eu sentar com um cliente para falar sobre um conteúdo de marca, se eu entender de marca, eu consigo entregar ainda melhor a expectativa que ele tem em relação ao filme que eu vou dirigir. E aí, quando eu vou fazer a minha primeira formação de branding na SPM, porque era isso que eu queria entender. Então, eu queria entender o que é o branding e o que do branding eu posso agregar à minha entrega deste conteúdo audiovisual.
E aí eu fui aprender sobre isso, cara. Eu fui entender que, que uma marca ela tem uma persona, que uma marca tem um tom de voz, que uma marca tem um posicionamento de mercado, que uma marca tem atributos racionais e atributos técnicos. Enfim, fui aprender isso, né? E isso para mim foi demais, assim, de saber. Porque na hora que eu estava desenvolvendo meu trabalho como diretor, eu trazia essas coisas para dentro do projeto, né? Então, sei lá, eu pegava assim, olha, nós vamos trabalhar com esta referência de filme, sei lá, um filme com cortes mais lentos, planos mais demorados, enfim, porque é uma marca que tem esse tom, é uma marca que conversa com esta linha narrativa e tal. E os caras, putz, cara, é isso, demais, pegou a essência. E o contrário é a mesma coisa, não, vai ser um filme mais rápido, mais corte, mais, né? E isso fez muita diferença. Eu tenho um exemplo legal para contar uma história rápida, assim mesmo. Um dia chegou um briefing da Balduco lá para nós. E a Balduco estava lançando um biscoito recheado para criança. E era algo que a Balduco nunca tinha feito. Era um produto novo, assim. Então a Balduco estava muito insegura com isso. Mas queria fazer alguma coisa nova e tal. E o briefing que chegou pra gente, que veio do atendimento, era assim, eles iam fazer um PPT animado desse negócio, então, sei lá, orcem aí, vejam o que vão fazer, porque eles nem têm muita expectativa. Cara, quando eu peguei o material, era o material de apresentação do produto, quando eu comecei a ler esse material, comecei a ler com olhar de branding. E eu olhei para aquilo tudo e tinha uma pesquisa de que a decisora de compra era a mãe, que o produto ia ser recheado porque as crianças gostam mais de biscoito recheado. Os biscoitos tinham um joguinho de memória, eles queriam resgatar essa coisa lúdica. Cara, quando eu comecei a ler tudo aquilo, era branding na veia. Eu li aquilo, voltei para a menina do atendimento e falei assim, nós temos uma websérie para fazer aqui. Não, esquece, nós temos uma websérie para fazer aqui, vai na minha. E, cara, a gente apresentou isso para a Balduco, foi a primeira websérie que a Balduco fez na vida. Depois, de lá para cá, deve ter feito um monte de coisa. Mas a primeira websérie que a Balduco fez no canal de YouTube da Balduco saiu do núcleo de marcas da conspiração e eu que dirigi e eu que criei essa ideia. Eu sou mais orgulhoso disso, assim, porque ali era um reflexo de que realmente tinha valido muito a pena eu estudar branding. Né? Porque do contrário, talvez eu comprasse a mesma ideia da menina do atendimento no sentido, não tem nada aqui, né? Vamos fazer um filmezinho meio publicitário ali, falando do produto, que gostoso esse biscoito e tal, acabou. E não. E a gente fez 4 episódios, cara, com 4 mães diferentes. E a linha condutora dos 4 episódios era essa relação das mães com seus filhos. E por que elas também achavam legal que os filhos consumissem aquele produto, sabe, tal. Tipo, cara, ficou muito bom, ficou muito legal. Mas era isso, era o olhar de branding. Não era só o olhar técnico, não era. Depois virou, claro, né, na hora de filmar e tudo virou o olhar técnico. Mas o que faz isso acontecer foi o meu olhar para branding, né. E aí eu empolguei e fui fazer uma segunda formação na FGV, porque alguém me falou, olha, a formação de FGV é melhor do que da SPM, é mais aprofundada e tudo mais. E aí eu vou fazer uma segunda formação de branding na FGV. E aí eu tive um professor, que é o Reinaldo Bugarelli, que é um cara que vem do terceiro setor. E esse cara me apresenta o tal do terceiro setor, o cara me apresenta o setor 2,5, o cara começa a me falar de negócios de impacto, o cara começa a me falar que as marcas tinham responsabilidade social, a gente nem estava falando de ESG ainda, né? E eu fico completamente encantado com esse negócio. Encantado. Eu faço esse paralelo com o artigo do Austin Oliveira. Porque acabou te levando para fora do audiovisual isso. Você criou uma maçaria em Moema, que também é uma história linda, que você também pensou em alimento saudável, em sustentabilidade, tudo ali era reaproveitado, né? Você já gostava de cozinhar, já pensou em massas integrais e... A maçaria foi uma epifania, né? Eu brinco. Saudável e ali
servido em bowl de bagaço de cana e talheres de amido de milho e tudo podia ser... a ideia era todo mundo... Era tudo compostável. Exato, Tudo compostável. A ideia era pegar no balcão e o próprio consumidor já jogar numa composteira que você já tinha deixado ali. Era isso. Né? E eu falei, nem vou falar da maçaria, porque é outra história linda. Não, seria uma outra história. Mas a maçaria é legal, porque assim, a maçaria, de fato, né, ela nasce, né, essa ideia vem de um momento que eu estava muito cansado do audiovisual também. E eu já estava meio querendo não mais estar no audiovisual. E aí eu tive a ideia da maçaria. Mas a maçaria acabou não... Assim, tudo isso que tu falou, era uma ideia muito à frente do seu tempo, né? Porque a maçaria eu fiz em 2007. Não, 2017, desculpa. De 16 para 17 eu tive a ideia da maçaria. Eu lanço a maçaria em 2017. Cara, e ninguém tava falando disso. Imagina, eu tinha energia fotovoltaica na maçaria, cara. Tipo, que botar uma placa... Quando a gente subiu pra onde era o prédiozinho lá, pra botar uma placa solar lá, as pessoas, tipo, fizeram... Parecia um evento na rua, todo mundo parando pra olhar o que era aquilo que estava acontecendo. Ninguém falava disso, ninguém falava de energia fotovoltaica, ninguém falava de compostagem, ninguém... Tava começando a se falar nisso. E, infelizmente, também ninguém dava bola pra isso, né, cara? Se fosse hoje, isso seria muito valorizado. Mas foi um baita aprendizado, porque foi ali um momento que eu achava que eu precisava fazer outra coisa, e eu, de fato, queria fazer outra coisa. Mas o maior aprendizado da maçaria para mim é... Um dia já, assim, as coisas não estavam indo bem, eu não estava conseguindo... enfim, não estava dando certo, não estava funcionando, não tinha público, não tinha frequentador, não estava bem. E eu chamei um cara que era do ramo de restaurantes, né? Eu falei, cara, vem aqui, me ajuda, me dá um help que eu não sei mais o que fazer. E ele foi lá, olhou, entrou, pô, que bacana, que legal, que lindo, quem que tu contratou aqui para arquiteto e tal? Eu falei, um arquiteto maravilhoso, um decorador maravilhoso, chama Marcelo Cabral Machado. Porque eu fiz tudo, cara, eu e a minha esposa me ajudando e tal, lá a gente fez tudo. E aí ele foi, eu nunca vou esquecer disso. Era tudo de madeira de demolição. Madeira de reaproveitamento, de demolição, tudo pensado. E eu nunca vou esquecer dessa cena, assim, cara. Ele entrou no bistrô, né? Não tinham 14 lugares, só era pequeno, tá? Ele entrou, achou bacana e tal. Ele foi, pegou o meu cardápio. Era um cardápio pequeno, assim, eu tinha 5 opções de pratos, assim. Ele pegou o meu cardápio e olhou e falou assim, pô, que bacana, cara. Quanto que tu tá ganhando nesse prato aqui? E eu não sabia responder, cara. Quanto que tu tá pagando no tomate? Quanto tu tá pagando não sei o quê? Onde é que tu tá comprando molho? Onde é que tu não sei... Ele me fez umas 5 perguntas, Fabinho, só com o meu cardápio na mão, que acabaram comigo. Porque eu percebi que eu não entendia nada daquilo que eu estava fazendo ali. Eu tinha uma baita ideia, mas eu não tinha noção do que eu estava fazendo ali de fato. Porque eu não me preparei para isso. Quando ele fez isso, cara, ele falou, não, mas acho que tu pode continuar e tal, não sei o que. Eu falei, não, cara, eu vou fechar hoje e vou botar para vender. E acabou. Sabe por quê? Porque do mesmo jeito que tu pegou meu cardápio e olhou e percebeu todos os erros que tá acontecendo no negócio, é como eu pego um roteiro e sei se eu vou gravar em 2 diárias, em 1 diária, com 1 câmera, com 2 câmeras, que tamanho de equipe que eu preciso, se isso funciona, se eu preciso de efeito, se eu não preciso de efeito. Ou seja, porque há 20 anos eu já fazia isso. Eu sabia ler um roteiro. E o cara estava 20 anos no ramo de restaurante, ele sabia ler um cardápio e ele sabia identificar os problemas só lendo o cardápio. E eu falei, beleza, cara, paramos aqui e volto para onde eu tenho conhecimento. Mas foi um baita aprendizado, foi um enorme de um aprendizado. E foi um aprendizado que me aproximou ainda mais do impacto social. Foi ainda mais do impacto social, porque eu fui conhecendo pessoas ao longo dessa... Ainda que essa trajetória não tenha sido de sucesso de negócio, ela foi de sucesso porque eu conheci muitas pessoas do meio do impacto social, né? Você tinha levado uma colega da conspiração, né? Que foi sua sócia, Lola Santos. Só que a Lola era uma pessoa também de produção, né? Então ela não sabia do rolê de restaurante e tal, né? Então a gente acabou sendo, assim, a gente foi 2 pessoas muito bem intencionadas, né? Mas sem o preparo necessário
para que aquilo acabasse dando certo de fato, né? Mas foi um aprendizado enorme, cara. Foi um aprendizado enorme. Eu sempre falo, até hoje, assim... Para os alunos da Causar, sempre falo. Da experiência. Eu falo da experiência e isso me serve para a própria Causar, assim, porque eu fico sempre pensando assim, o que eu fiz de errado na maçaria? E que eu não posso errar na Causar, né? Que momentos da maçaria eu não percebi coisas que agora eu tenho que perceber, porque a Causar é onde eu tenho experiência, vivência, mercado, sabe? Então logo que a maçaria fechou, claro que eu sofri, eu fiquei naquele meu luto lá e tal, né? Mas hoje, cara, ela é um grande benchmark para mim, assim, né? Eu sempre olho para aquilo tudo me questionando sobre essas coisas, assim, tipo, o que eu errei, o que eu acertei, o que era muito inovador, mas não era para aquela época, né? Porque às vezes a gente vem com essa, né? Nossa, tô com uma super ideia e tal, não sei o quê. Cara, mas dá para executar isso? Dá para fazer desse jeito? É agora? É esse o momento de fazer, né? Que são questionamentos que eu não fiz lá atrás. Que se eu tivesse feito, talvez eu tivesse esperado um pouco, né? E talvez tivesse esperado, talvez fosse o momento certo, talvez tivesse dado certo, tivesse tido sucesso. Mas, enfim, serve como um grandíssimo aprendizado. E, de fato, eu tenho muito orgulho da maçaria, cara, porque mesmo não dando certo como eu gostaria que tivesse dado, eu sou muito orgulhoso, assim, tipo, tá lá, até hoje tem um Instagram, de vez em quando dou uma espiada nas fotos, falo, pô, que bacana que era isso aqui, né, cara? Você faz questão de falar dela pros alunos, mais nesse sentido deles terem essa ideia de domínio do que tá fazendo ou não, assim, para fazer a comparação de assim como o chefe foi e sabia ler o menu, eu sei ler um roteiro, mais para tentar levar eles para esse lugar assim de... eu acho que essa história se do eles roteiro, se encontram ou não na área que você tá ensinando para eles, assim. Na verdade, eu falo por dois motivos. Legal, essa tua pergunta é excelente, cara. Eu trago essa questão da maçaria para os meus alunos por dois motivos. Primeiro, por essa, assim, por entender que a gente precisa dominar aquilo que a gente está se propondo a fazer, né? Então, assim, se eu não domino aquela área, se eu não tenho o mínimo de conhecimento necessário para aquela área, vamos repensar se eu vou para isso ou não, né? Esse é o primeiro ponto que eu gosto de chamar a atenção para eles, né? Para os alunos, para as alunas. O segundo ponto, cara, é reconhecer a nossa vulnerabilidade. Somos seres humanos, a gente vai errar. E tá tudo bem errar. Vamos mais errado que acertar. Vamos mais errado que acertar. Eu falo isso no primeiro dia de aula. Eu falei, gente, eu vou aprender muito mais do que eu vou ensinar. Podem ter absoluta certeza disso. Então eu trago a maçaria também por esse lugar. Eu falei, a gente erra. E a gente erra muitas vezes achando que vai acertar, porque a gente tem uma baita de uma ideia, e eu acho que a ideia era muito legal, mas eu queimei um monte de etapa. Eu não me preparei suficientemente para isso, né? Ao invés de ter tido uma sócia que era da mesma área minha de audiovisual, eu deveria ter tido um sócio do ramo de alimentação, né? Alguém que tivesse experiência com restaurante, porque daí eu venho e digo assim, olha que ideia legal. Ela fica em pé? Ah, acho que fica. Então tá, então me ajuda a fazer isso ficar em pé, né? Então é por isso que eu trago. E isso vale para tudo, Fabinho. Isso vale hoje para qualquer coisa, né? Então é isso, a pessoa vai fazer, vou fazer um filme. Legal, bora lá, vamos fazer um filme, mas e aí? Sobre o que é esse filme? Né? Quanto tempo? Qual o tamanho da equipe? A ideia fica em pé? A ideia é boa? As pessoas vão comprar essa ideia? Né? Tu vai buscar esse dinheiro como? No edital? Dinheiro incentivado? Sabe assim? É a mesma relação. É a mesma relação. Então a gente tem que saber pisar com segurança, né? Ainda que seja um terreno não tão firme, sabe? Mas a gente tem que saber onde tem que tá pisando. Acho que essa é a relação, sabe? E para mim a maçaria é isso, cara. É o meu, como eu falei, é o meu benchmark. Assim, eu olho e sempre vou olhar para isso pensando, tá, onde deu certo, onde não deu? O que eu fiz certo, o que eu fiz errado? O que eu viajei e o que eu poderia ter, né? Ido com menos prepotência muitas vezes, né? Porque essa própria ideia de, não vou
trabalhar com nada que não seja orgânico, né? E tal. Cara, numa época, até hoje, orgânicos são produtos mais caros, etc, né? Mas não é que as pessoas não valorizavam isso, né? Então, é a mesma coisa. Pô, hoje eu vou fazer um filme todo em inteligência artificial, sabe assim? Tô dando um exemplo para trazer para o nosso momento atual. Pô, vou. Tá, mas isso é legal? É isso mesmo que eu quero? Eu tô preparado para fazer isso? Eu tenho conhecimento para fazer isso ou não, sabe assim? Vou fazer um documentário. Pô, que legal. Sobre o quê? Ah, qual é o tema desse documentário? Quanto tempo ele vai demorar? Vai levar 1 ano, 2 ou 3 para fazer, sabe assim? Então, é muito nesse lugar, assim, que eu trago para os alunos, assim. Para eles tentarem entender que o bagulho é louco. Para quem nos acompanhou até agora, eu agradeço e vou dizer que a gente vai dar uma interrompida por agora, que vamos fazer um segundo episódio para dar continuidade à nossa conversa, porque é muito assunto, é muito interessante, é muito importante e necessário. Então, encontro você no episódio 2, junto com Marcelo Machado. E até lá!